Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral, terça-feira, 5 de dezembro. Vai analisar as muitas situações complexas que a gente vive hoje, o advogado Roberto Mohamed. A primeira é a questão entre Venezuela e Guiana. O presidente Lula, que é um aliado tradicional do Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, o presidente Lula disse que a última coisa que a América do Sul precisa é esse tipo de confusão. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Olha, essa situação toda entre a Venezuela e a Guiana está me lembrando muito as Malvinas. O telespectador com menos idade não deve lembrar disso. A Argentina vivia o fim da ditadura. A ditadura não tinha mais apoio nenhum, não conseguia se sustentar, uma situação muito parecida com a do Brasil também na época. Vamos lembrar que Galtieri, presidente da Argentina, o general presidente da Argentina na época, que na verdade era uma junta militar, ele era o presidente da junta, foi presidente na mesma época que Figueiredo, quer dizer, o último presidente militar do Brasil, também ele, Galtieri, o último presidente militar da Argentina. As duas ditaduras eram muito parecidas. A nossa caminhou por uma solução normal, totalmente institucional, digamos assim, principalmente por conta do Golbery, que foi o mentor daquilo. Quando nós chegamos naquele momento, a Argentina vivia uma situação diferente da ditadura brasileira. Não havia o desejo de sair do poder pacificamente. E com a situação do país, a Argentina convulsionava naquela época, nós tivemos então uma ideia brilhante da ditadura militar argentina. Vamos para uma guerra. Guerras unem o povo. E aí o que aconteceu? As Malvinas, todo mundo sabe, Ilhas Falkland dos ingleses, é uma possessão britânica, e aí vocês vão ver muito mais semelhanças. Quando os espanhóis colonizaram a América do Sul, todo mundo lembra, aprendeu na escola o Tratado de Tordesilhas, tal, a América Portuguesa foi bem colonizada. Os próprios portugueses não tomaram conta da parte norte do continente que lhes cabia. Essa parte norte são as 3 Guianas. O que fez com que as duas que ficam mais para o Atlântico, mais a leste, a Guiana francesa e a Guiana holandesa, hoje Suriname, caberia aos portugueses ocupá-las e eles não ocuparam. Até porque aquela região, imaginem, se hoje a Amazônia é inóspita, imaginem naquela época. E eles acabaram ocupando aqueles espaços ao norte. Da mesma forma, a Espanha tinha direito à Guiana. Ela fazia parte da Venezuela, que era uma das colônias espanholas na América do Sul. Os espanhóis, para quem não sabe, pegaram toda a América Central, uma parte da América do Norte, que era o México, e a parte oeste da América do Sul. Os espanhóis, ao fazerem a não ocupação daquele terreno, que era selva fechada, e naquela época, óbvio, ninguém pensava em riquezas minerais dessa forma, permitiu que a Inglaterra falasse, a França e a Holanda têm, eu também vou ter. E a Inglaterra, que estava estabelecida na América do Norte, ocupou aquela área que se tornou a Guiana Inglesa. Hoje, Guiana, um país independente a partir dos anos 50. A Argentina, todo mundo sabe, tomou um pau nas Ilhas Malvinas, que também foram ocupadas pelos ingleses, porque os espanhóis não ocuparam. É uma ilha rochosa, ninguém queria. Os ingleses foram lá e fincaram o pé ali. E a Argentina, depois de independente, passou a reivindicar as Ilhas Malvinas. Um acordo sobre as Ilhas Malvinas poderia ter sido feito no século XIX, mas não o foi, porque nem a Argentina dava muita bola para aquilo. Depois, nos anos 70, se descobriu que haviam reservas minerais lá, inclusive petróleo. E aí o olho grande da Argentina cresceu. Agora eu quero de volta. Mas isso nunca foi para frente. O que faz a Argentina?
para unir o povo, invade as Ilhas Falkland. Num primeiro momento, já que os ingleses tinham uma guarnição muito pequena, toma as ilhas facilmente, e todo mundo lembra, a Inglaterra mandou uma esquadra para cá, em 2 semanas retomou as ilhas, impondo uma derrota humilhante à Argentina, matando jovens argentinos, e aquilo foi o final da ditadura. Porque é isso que acontece. A guerra une o povo, ao mesmo tempo que, quando ela acaba de forma dramática, ela derruba o governo. Todo mundo está vendo o que está acontecendo em Israel. Embora Israel, o povo queira que Israel reaja, o governo do Netanyahu já caiu. Ele sabe que, acabando essa ofensiva, ele morreu politicamente. O que o Maduro faz? Inclusive, foi retomada a investigação sobre corrupção, processo, do Netanyahu. É preciso ver que no cenário internacional não tem vítimas. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, está sendo acusado de corrupção por vários países da comunidade europeia que estão começando paulatinamente a cortar a ajuda dele. E o Putin sabia que isso iria acontecer. Inclusive, o Putin é responsável, obviamente, os setores de inteligência russos, pela divulgação desses desvios. Ele está usando dinheiro que vai para ajudar a Ucrânia na guerra para enriquecimento pessoal. Ele e alguns generais próximos a ele. É isso que acontece na guerra normalmente em regimes corruptos dessa forma. Polônia já cortou auxílio, a comunidade europeia está revendo isso e o Congresso americano está resistindo a mandar mais dinheiro e equipamento para a Ucrânia. E o Putin sabia que isso ia acontecer. Da mesma forma está o Nicolás Maduro. Isolado na América do Sul, um governo que não tem nada de socialista, e eu não consigo entender esse apoio incondicional do PP a determinadas ditaduras que de socialista não tem absolutamente nada. O regime do Nicolás Maduro é uma ditadura militar, ele é apenas a cara disso. Nós estamos falando de uma ditadura chavista, o que há na Venezuela é o chavismo, e associar o Nicolás Maduro a ser o único responsável por isso é não conhecer a história do que aconteceu quando Chávez chegou ao poder. Os militares venezuelanos é que tomam conta da Venezuela. A Venezuela tem uma coisa absurda, Paulo. O exército brasileiro tem mais ou menos o dobro do tamanho do exército venezuelano. Nós temos aqui, acho que 300 generais, alguma coisa assim. Eles têm 2.000 generais. Um exército que só tem general. E eles querem, agora, percebendo que está insustentável a posição deste regime que eles impuseram à Venezuela, porque economicamente eles são um desastre, o que eles querem? Vamos unir o país. Quando se anunciou as reservas petrolíferas enormes na Guiana Inglesa, o Maduro foi lá nos livros de história, sacou o mapa colonial da Venezuela e disse: isto aqui faz parte da Venezuela, sempre foi historicamente parte da Venezuela e eu vou tomar de volta. Eles nunca teve aquilo. Quando a Venezuela se tornou independente, traçou-se a fronteira porque a Guiana era dos ingleses. E a última coisa que o Bolívar queria era arrumar briga com os ingleses, que apoiaram a independência das colônias espanholas como apoiaram a independência do Brasil. Ora, ele quer anexar 75% do terreno da Guiana. Isso é uma coisa indecente. Ele quer anexar o país. A verdade é essa. O único precedente que a gente tem é o do Putin, que quer anexar a Ucrânia inteira. Mas o que o Maduro quer é 75% do território de um país independente, e aí é que entra a questão. A Venezuela foi um país, tanto por conta de ser uma ditadura militar, e ao contrário da nossa e da Argentina, nunca investiram nas suas armadas, o Chávez investiu. É a força aérea mais poderosa do continente, embora tenha problemas operacionais, ela não consegue ter aeronaves operacionais porque não tem manutenção, são aeronaves russas, e isso é um problema crônico de quem compra equipamento russo. Viu que o Brasil, com 10 anos de uso, aposentou os helicópteros russos, os Mi-28, no Brasil denominado Mi-35, com 10 anos de uso. Os Bell Jet Rangers da FAB voaram 50 anos, Paulo. Estão voando até hoje. Então,
a gente nota que o problema do equipamento russo ele é mais barato, ele é muito bom, mas ele não tem manutenção. Inclusive, os automóveis russos que foram importados no Brasil, uma época, também uma dificuldade enorme de manutenção. O russo tem esse problema, né? A Índia, por exemplo, que é compradora de equipamentos soviéticos, russos, ela faz o quê? Ela produz em território indiano. Como o Brasil fez o acordo com a Saab, ela constrói lá, e aí ela mesma dá manutenção. Porque para fazer negócio com o russo, só se for dessa forma. Comprar o equipamento pronto significa aposentá-lo em 10, 15 anos. Mas a Venezuela tem equipamentos russos de alta qualidade e tentou internamente também fazer um sistema de manutenção. Ou seja, é uma covardia militar a diferença entre a Venezuela e a Guiana. Ela consegue invadir? Consegue. Consegue anexar o território? Consegue. Só que aí vem a questão. Esse plebiscito que ele fez, que é uma coisa que eu também nunca vi, vamos à guerra ou não? Esse era o plebiscito. Não teve sequer 50% de adesão. Quando ele fala 95% votou sim, é 95% dos que votaram, que não chega a menos da metade do eleitorado venezuelano. E mesmo assim não se sabe se esse 96% é confiável, né? Sim, lógico, como as eleições na Venezuela. E a gente está diante da seguinte situação. O Lula está com uma calça apertada pior que a do Dória. Por quê? Ao ter recebido o Maduro naquela cúpula da América do Sul, logo no início do governo dele, falando aquelas bobagens todas que ele falou e se negando a ver a realidade, o Lula e o PT apoiam incondicionalmente a Venezuela, dizendo que é uma democracia, que é um país legal, que o Maduro é gente fina, que os militares venezuelanos são fora de série. Só que agora está diante de uma situação complicada. O Lula fala em paz, dia sim, dia não, ele só não diz como chegar nela. Em relação à guerra na Ucrânia, à faixa de Gaza, não reconhece a Nicarágua como ditadura. O PT tem umas idiosincrasias que não dá para entender. O problema é, como é que o Lula agora vai lidar com um desequilibrado que quer invadir um país soberano se a política externa brasileira, desde 1823, quando ela surge como país independente, no tempo do Império, o Brasil sempre foi pelo respeito à soberania dos outros países. Lembrem-se, a nossa grande guerra, que foi a Guerra do Paraguai, foi provocada pelo Paraguai. O Brasil nunca provocou uma guerra. Nem mesmo na questão do Acre. O Brasil foi lá e comprou o Acre, quando brasileiros começaram a invadir aquilo por conta própria para explorar economicamente. Então é preciso entender que o Lula agora tem um grave problema pela frente. Ele vai ser obrigado a reconhecer que o Nicolás Maduro é louco e é um ditador. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Qual vai ser a postura do Brasil? Algumas coisas já começaram a ser colocadas na mesa. O Brasil enviou 200 blindados para a fronteira. Por quê? Se você olhar o mapa, a Venezuela só entra por terra na Guiana, passando pelo território brasileiro. E o Brasil não vai autorizar, em hipótese alguma. Nem mesmo o Lula pode até ter tomado uma cachaçinha, ele não vai autorizar esse movimento. O Ministério da Defesa já anunciou isso. Então ele vai ter uma situação complicada. Resta ao Maduro o ataque por ar e por mar. E a invasão à moda de AD. Vai ter que ser feita por desembarque de tropas na Guiana. Pelo Brasil, ele não vai passar. Depois do intervalo, uma situação inusitada. A Justiça de Alagoas determinou à Rede Globo que renove o contrato com a TV do Collor, que vence no fim do ano, e a Globo não quer mais renovar. Eu, quando vi essa notícia, pergunto, como assim, Justiça Alagoana, como assim? Depois do intervalo a gente analisa. Voltando com Opinião Litoral, nesta terça-feira é o Roberto Mohamed que analisa as notícias, as situações com você. Faz algumas semanas a Rede Globo anunciou o final do contrato, a não renovação do contrato com as organizações Arnon de Melo, em Alagoas, que tem a concessão da TV. A gente comentou isso aqui. A Justiça Alagoana determinou que a Rede Globo renove o contrato. O argumento é esdrúxulo. A TV
do Collor está numa situação financeira difícil, né, recuperação, e o principal ativo que ela tem é a concessão da Rede Globo. Mas a justiça interferindo, como assim, não é, Mohamed? Num contrato entre duas empresas. Uma Paulo, não quer mais o contrato? Paulo, não é bem assim. Há muitos anos atrás, a Infraero foi obrigada a mudar a forma como ela fazia os contratos de concessões nos aeroportos para lojas por conta de uma decisão judicial numa falência. Eu não vou falar o nome da empresa aqui. Uma determinada rede de lojas tinha lojas no aeroporto de Guarulhos e no aeroporto de Congonhas. Essas lojas são concessão, aluguel, como se fosse um shopping. Só que tem uma regra na legislação brasileira que que fala sobre o ponto comercial. Como a Infraero cobrava um valor quando você vai abrir a loja, a justiça encarou que essa foi a tese do advogado, que se enquadrava o contrato de locação na lei de luvas. A lei de luvas faz com que você tenha direito ao ponto comercial. Para que você tenha uma ideia, naquela época, isso foi antes da privatização dos aeroportos, tinha fila de espera para ter loja no aeroporto de Cumbica e em Congonhas, eram aeroportos muito pequenos. A justiça entendeu que, apesar dos berros da Infraero, que era a lei de luvas, que ela tinha direito ao ponto comercial e mandou fazer o leilão na falência. Uma delas só levantou a falência. O valor do ponto comercial no aeroporto de Cumbica levantou a falência da empresa. Que isso nem entrou mesmo na conta deles e eles jamais teriam se fosse pela questão normal. Então vamos entender que mesmo sendo um contrato entre as partes, cabe à justiça interferir, sim. Quando há um antagonismo que foge à situação colocada no contrato, ou um contrato ambíguo, ou um contrato leonino, que favorece mais uma parte à outra. Que no Brasil não podem existir contratos leoninos. Existem, óbvio, mas não pode. Então, a decisão não me espanta. Eu não conheço o processo em si, mas a decisão não é uma coisa tão surpreendente assim. Então, a situação pode ocorrer isso? Pode. Como, por exemplo, não há dúvida qual o maior ativo da TV Tribuna. É o contrato com a Globo. Nós vivemos uma situação muito parecida com isso, e nós acompanhamos de perto, na época, a TV Mar e a Record. Muita gente se pergunta por que o Gastone, naquela época, vendeu a TV Mar, para a Record. Além de desejos pessoais dele, pouca gente sabe que havia uma pressão muito grande, porque o Opinião era o único programa que interrompia a programação da Igreja Universal na Record. No Brasil inteiro, a única afiliada que tinha um programa que entrava com reprise no meio dos programas religiosos que a Record tinha era a TV Mar com o Opinião, a reprise do Opinião, que entrava por volta de 1h da manhã. Isso era inconcebível para a Record. E a Record pressionou muito o Gastone, ameaçando, inclusive, de tirar a concessão. Gastone ficaria numa situação, na época, muito complicada, né? A TV Mar ficaria sem uma rede. A Bandeirantes não tinha afiliadas, naquela época, no estado de São Paulo. Você tinha todas as outras redes já com as suas próprias emissoras. Quer dizer, o Gastone sabia que naquele momento ele teria um problema pela frente. Então foi um dos fatores disso. As grandes redes pressionam demais e sufocam demais as suas afiliadas. Quem pensa que é fácil, quem pensa que o pessoal do Grupo Tribuna tem uma vida fácil com a Globo, está muito enganado. As redes jogam muito pesado com as afiliadas. Nós somos uma afiliada da TV Cultura. Isso é normal nas emissoras de TV. Então eu não vejo, a priori, Paulo, que esse contrato, essa decisão judicial tenha sido ruim, é uma interferência desnecessária do Poder Judiciário. A gente não sabe o que aconteceu. Agora, sem dúvida nenhuma, qual é o maior ativo que qualquer emissora de TV regional tem? A sua concessão. Principalmente quando é da Rede Globo. E se é unilateral, ou seja, permite que a Globo diga, não quero mais,
Mas vou mudar? Não é esse o caso. A Rede Globo rompeu, aliás, avisou que não renovaria o contrato no final desse ano por conta de descumprimento de uma cláusula pelo envolvimento das TVs do Collor de Mello em corrupção eleitoral. Sim, mas isso já aconteceu, até o McDonald's já teve esse tipo de problema, de tomar loja por conta de sonegação fiscal, por exemplo, que para a rede McDonald's isso é inconcebível. Eles são americanos. O americano tem uma postura em relação a pagamento de impostos bem diferente que o brasileiro tem. Até porque os deles são empregados de uma forma mais correta do que a nossa. Mas eles têm uma postura desse tipo. A Globo pode ter tido todos os motivos. O que ela tinha que ter feito? Ela tinha que ter feito esse aviso, entendo eu, com um pouco mais de cuidado jurídico. Mas vamos fazer um parênteses aqui. O Tribunal de Justiça de Alagoas não é lá muito dado, tanto ele quanto o Ministério Público de Alagoas não são muito dados a decisões que obedecem à lógica. Basta ver que a Prefeitura de Maceió fez um acordo com a Braskem, recebendo antecipadamente uma indenização e dando quitação em qualquer dano futuro que viesse a acontecer, e a gente está vendo o que está acontecendo agora, e o Ministério Público do Estado de Alagoas não fez absolutamente nada, porque esse acordo é nulo, é imoral, não tem como se sustentar, não é à toa que o prefeito de Maceió é apoiado pelo Lira, não que o Estado lá seja alguma coisa boa, porque é apoiado pelo Renan, mas a política de Alagoas é realmente uma coisa podre, e a gente entende tudo o que está acontecendo lá, porque houve pressão política para fechar os olhos para os danos que a exploração do sal-gema estava acontecendo. A exploração do sal-gema é muito parecida com a do xisto, e a gente sabe os problemas ambientais que vêm daí. E aí a Justiça de Alagoas fica quietinha e finge que não vê. Então a decisão não é surpreendente em nenhum aspecto, nem no jurídico, muito menos no político. Depois do intervalo, o senador, ele é senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, é ministro da Justiça e foi indicado pelo presidente Lula para a vaga da ministra Rosa Weber, com aposentadoria compulsória, no Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino tem uma grande rejeição no meio bolsonarista. Ele disse que já conversou com mais de 50 senadores, porque ele precisa passar por uma sabatina, aprovação no Senado, e que nem os bolsonaristas fizeram alguma rejeição. Será que essa conta do Flávio Dino está certa? Roberto Mohamed analisa depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, agora é o último bloco, e o Roberto Mohamed vai analisar as contas lá do Flávio Dino. Será que ele conversou com mais de 50 senadores e nem os bolsonaristas vão rejeitar? Porque o ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é senador pelo Rio Grande do Sul, já falou que vai votar contra ele. Mas 50 senadores fazem com que ele tenha uma aprovação tranquila. É histórico, né, Paulo? Não se rejeita isso. Eu acho que aconteceu uma vez na história da República, eu acho. Eu já disse aqui no programa que quando esse berro da oposição, eu já disse que tem algumas pessoas na oposição que assumiram um mantra ridículo de ser contra tudo, independentemente do que é. Caso de uma pessoa que eu gosto, a gente já cansei de elogiar aqui, que é o Kim Kataguiri e a Adriana Ventura, eles postam na internet coisas assim absurdas, são contra tudo. O Flávio Dino é um juiz concursado, que inclusive não saiu, não pediu exoneração, como o Moro fez. Ele é juiz de carreira. Ele se afastou para entrar na política. Você pode questionar as posições políticas do Flávio Dino. Não pode questionar jamais, como eu tenho visto comentários, o saber jurídico dele. Ele é um juiz concursado. Não era esse o argumento das críticas ao Toffoli? Não era esse o argumento às críticas às nomeações políticas? Só que tem um detalhe.
Escandalosa, para mim, foi a nomeação do Marco Aurélio de Mello para o Supremo Tribunal Federal pelo próprio primo, que é o Collor. Eles eram primos, ele era um juiz medíocre do TRT, do Rio de Janeiro, e foi alçado a ministro do Supremo Tribunal Federal, e todo mundo sabe do que foi a carreira dele como ministro. Você encontra, quando você pesquisa julgados no Supremo, quando Marco Aurélio é relator, você encontra no mesmo tema decisões a favor e decisões contra. Parece que é o gosto do freguês. Sempre foi um juiz, um ministro incoerente, com rompantes absurdos, uma pessoa extremamente antipática, uma pessoa extremamente arrogante, inclusive com os próprios colegas. Eu não acho que qualquer tipo de nomeação que tenha ocorrido depois do Marco Aurélio de Mello possa causar estranheza. E eu não vi na época reações como a gente viu depois. Tudo bem, a gente vive uma situação hoje que já passou a polarização. Agora estão dizendo que é calcificação, porque realmente passou um ano da eleição e o Brasil continua dividido. O Flávio Dino tem saber jurídico, tem condições de ser ministro do Supremo, tecnicamente falando, e politicamente não é um homem que tenha processos em cima dele, denúncias, como governador do Maranhão, por exemplo. Eu acho que de todas as nomeações que nós tivemos nos últimos anos, a do André Mendonça, que reconhecidamente é um cara muito competente, tem conhecimento jurídico, é um cara estudioso. O Flávio Dino está localizado nessa faixa das pessoas que têm capacidade técnica para lá. Assim como eu já cansei de dizer aqui, embora já fui espinafrado, xingado tudo que é nome, quando eu digo, o Alexandre de Moraes pode politicamente tomar decisões questionáveis. Tecnicamente, jamais. É um grande constitucionalista, como eu falei, já fui aluno dele no mestrado Mackenzie. Ele é uma pessoa preparada. Toma decisões políticas demais, mas é uma pessoa preparada. E o que você espera no Supremo? Pessoas que tenham conhecimento jurídico. Que vai ter sempre 2, 3 posições no direito? Sempre. Para isso existe a hermenêutica, que é a ciência do estudo das leis, o espírito das leis. A interpretação hermenêutica da norma. Você sempre vai ter discussões sobre isso, porque é subjetivo. Agora, duvido, Paulo, que ele não tenha 60% a 70% do Senado aprovando a escolha dele. Vai ser aquela sabatina que dura horas, totalmente distorcida, que não chega em lugar nenhum, e ele vai ser aprovado. Eu tenho certeza em relação a isso. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tinha uma carreira toda dentro do PSDB, foi, assim, não sei se seria contestado, afrontado, enfrentado dentro do partido pelo ex-governador João Dória, que se elegeu com o apadrinhamento dele, prefeito de São Paulo, renunciou no meio do mandato, menos no meio do mandato, para se eleger governador. E o Alckmin saiu, foi para o PSB e o distanciamento, a ruptura, parecia definitiva. Surpreendentemente, nesse começo de semana, Alckmin e João Dória se reúnem. Pode estar acontecendo aí uma reaproximação, Mohamed? O Dória tem feito, há uns meses, fazendo uma reaproximação. Ele está entrando em contato com todas as pessoas que ele traiu, que ele foi desleal, pedindo desculpas. Fez isso com algumas pessoas, inclusive próximas aqui, e tem mudado isso. Ex-secretários que ele mandou embora, que ele rifou, apoiadores que ele rifou da prefeitura para o governo do estado, naquele caminho dele que ele queria que fosse a jato. Sabe o que está me parecendo, Paulo? No Alcoólatras Anônimos tem uma coisa que eles chamam de, eu não sei se é propósito ou resgate, em que faz parte do processo, a pessoa quando para de beber e vai contando aquelas semanas sem proximidade com o álcool, também é cobrada a entrar em contato com as pessoas que ela magoou por conta do vício.
para pedir desculpas, tal. Isso acabou de acontecer na novela das 8 da Globo, o marido da dona da pensão da pousada da cidade lá, ele vai, procura todo mundo, pede desculpas, tal, houve desaforos, mas faz parte do processo. Me parece que o Dória está frequentando alguns políticos anônimos que faz com que ele esteja procurando todas as pessoas que ele traiu, que ele vendeu na Bacia das Almas, que ele desprezou, e ele está dizendo para todo mundo que não quer mais saber de política, que não vai entrar mais na política, mas ele está fazendo com todo mundo. E lógico, ele fez com o Geraldo Alckmin. Faltava o Geraldo Alckmin, que foi objeto da maior traição cometida pelo Dória. Alckmin comprou a ideia da candidatura dele à Prefeitura de São Paulo, rompeu com aliados dentro do PSDB históricos por conta do Dória, para o Dória ter feito tudo o que fez. Para quem não lembra, o Dória chegou a querer tirar o Alckmin da disputa presidencial. Foi um fiasco, mas em 2018, a gente não sabe o que poderia acontecer. E queria se lançar candidato a presidente. Como não deu certo e ele viu que a coisa ficaria preta para ele, porque ele não teria o apoio do PSDB, do Diretório Nacional, o Dória rompe, então, um acordo feito em 2016 e não apoia o Márcio França ao governo do Estado e lança a candidatura dele e no segundo turno inventa aquele Bolsodória, que todo mundo sabe que era uma mentira, que só existia da parte dele. O Bolsonaro nunca apoiou o Dória. Até porque, de ponto de vista pessoal, o Bolsonaro era muito mais próximo do Márcio, que foi deputado com ele, do que do Dória. Vamos lembrar que a Michele Bolsonaro trabalhava no gabinete da liderança do PSB, que era em frente ao gabinete do Bolsonaro, que era ocupado pelo Márcio França. Então, o Dória agora está fazendo, eu acho que um resgate. Mais ou menos como você, nas palestras espíritas que você faz, que você diz que cada palestra dá um dia a menos no umbral, vai ver que contaram para ele que ele vai ter menos problemas se ele for pedir desculpa para todo mundo. Mas eu não sei se esse resgate dele tem algum papel político, porque eu acho que vai ser muito difícil ele reconquistar a confiança de quem quer que seja que já tenha sido traído por ele. Bom, a conta certa que eu faço é 1 semana por palestra, 1 semana menos de umbral, mas só, lógico, é uma brincadeira. Como deve ser brincadeira também o Alckmin fazer uma conta de que com a reforma tributária o crescimento, projetar um crescimento de 12%. Eu acho que foi falta de assunto. O Alckmin estava em algum lugar, aí ele falou, o que eu falo agora? Eu falei, eu vou falar essa bobagem. Não existe, primeiro porque a reforma tributária, ela não tem, a reforma tributária que foi aprovada é a lei que muda o sistema, mas ela precisa de leis complementares e leis ordinárias que vão estabelecer como vai funcionar. Ou seja, ninguém sabe quanto o resultado final dela, quanto ela vai proporcionar de arrecadação para municípios, estados e para a União, não se sabe em que nível ela interfere. Ela simplifica normas. Isso é o maior avanço que a gente tem. Maior avanço. Simplificar normas. Quem pega a legislação do ICMS em qualquer estado brasileiro cai para trás, porque não dá para entender. Não dá para entender. É muito complexo. Esse ano, por exemplo, eu me orgulho, porque eu nunca tinha feito. Advogado também tem aquelas suas estreias, mesmo com a idade. Eu nunca tinha feito um recurso ao TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Não tenho medo, trabalho com direito tributário e fiz. Eu sempre fui para a esfera judicial. Mas fiz esse recurso administrativo ao TIT e tive a primeira vitória. Primeiro recurso, primeira vitória no TIT, anulando um auto de infração de ICMS. Mas motivado por quê eu falo isso? A legislação de ICMS, Paulo, é um código secreto. Ela dá margem a tantas interpretações e é tão difícil de ser entendida, e não havia necessidade disso. O que a reforma tributária tem de maior qualidade é simplificar o IVA, que substitui o ICMS e o ISS. Acho que ele podia ter ido além, podia ter substituído o IPI, podia substituir o IOF, e ser um imposto geral. Mas, do jeito que está, já é um avanço.
Já é um avanço. Esta reforma tributária está sendo esperada há 40 anos. Alguns dizem 50, mas a ideia do IVA se tornou forte no Congresso a partir dos anos, há 40 anos atrás. Então vamos entender que é preciso, é urgente, é necessário que ela que ela seja regulamentada logo. Agora, como é que o vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, que deu um puxadinho no ministério dele para o Márcio França, que pegou lá o Ministério do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, mas que não serve para nada, não tem nem gabinete. Como é que pode esse tipo de postura? Como é que pode ele chegar num evento, seja lá o que for, Paulo, e dizer que o Brasil vai crescer 12% com a reforma tributária, se eles não sabem qual vai ser o impacto da reforma tributária sequer na arrecadação? Se vai haver redução de impostos. Eu entendo, por tudo que eu li, que não vai ter redução nenhuma. O que nós vamos ter é simplificação de norma, simplificação de sistema, mas diminuição da carga tributária num país que tem um Estado paquidérmico, que só cobre privilégios, que não devolve nada do que ele tem, mas que ele precisa se manter e que é faminto, eu duvido que a gente possa ter crescimento de 1%, quanto mais 12%. A reforma tributária sem a reforma fiscal, sem a diminuição dos gastos, ela pode simplificar, ela pode dar mais transparência, mas ela não atende um desejo da população, que é a redução da carga tributária. Teria que ser acompanhada da redução das despesas do Estado, que são muito grandes, que todo ano geram déficits até primários, né? Mesmo sem contar os juros. Chegamos ao final da opinião, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.